Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 1º de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos fizeram um ataque contra Simferopol e contra Mariupol na noite de ontem. Pelo menos aqui em Mariupol conseguiram botar fogo numa grande parte da cidade que era usada pelos russos como local de armazenagem de tropas ali. Então deve ter havido um prejuízo significativo. Além disso, a gente tem informação que mais um avião foi derrubado, mais um avião russo foi derrubado aqui. Essa informação acabou de sair, então a gente não sabe ainda exatamente qual avião que foi derrubado, mas que alguma coisa foi derrubada aqui foi, né? Mais um na série, já ficando longa série de aviões russos derrubados, né? Na linha de frente, nenhuma grande alteração, os ucranianos conseguiram retomar Orlívica, os russos tentaram avançar aqui em Orlívica, na região de Avdíivka, né? Chegaram a dizer que tomaram a cidade, mas é falso. Os ucranianos expulsaram os russos, os poucos que chegaram a entrar na cidade aqui de Orlívica, né? O Tucker Carlson deu uma entrevista ontem falando que achou ridícula a explicação do Putin de que a invasão dele da Ucrânia, porque haveriam nazistas na Ucrânia e coisa e tal, que isso é típico de esquerdista quando quer justificar uma coisa injustificável, diz que está combatendo o nazista, né? Estranho, né? O Viktor Orbán recentemente também falou que não queria ter a Rússia na fronteira com a Hungria e coisa e tal, por isso precisava apoiar a Ucrânia, meio que mudou de lado. O Tucker Carlson também jogando o Putin debaixo do ônibus. E será que o Pix do Putin não está caindo mais na conta da galera, né? Será que é isso? E também uma coisa muito importante, o enterro do Navalny está acontecendo hoje, o velório dele, o enterro vai acontecer em seguida. Está uma multidão acompanhando o velório, apesar do governo ter falado que o velório deveria ser privado, não deveria ser público, né? Foi numa igreja privada, uma cerimônia privada, mas uma multidão se formou lá. Rapaz, as coisas estão ficando feias para o Putin lá na Rússia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Que Saudade do Peter de Sunguinha, Peter em Ebulição e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos falar da nossa vaquinha, né? Como eu falei para vocês, agora, entre hoje, dia 1º de março e dia 15 de março, a gente vai fazer mais uma vaquinha para ajudar os combatentes brasileiros que estão lá na Ucrânia. Tem uma série de coisas que eles estão precisando lá. Eu mostrei um vídeo do Alex Silva e também o João Berkeley falando sobre as necessidades deles lá, né? São equipamentos que são dados pelo exército ucraniano, tá? Mas aquele negócio, na guerra, no meio da batalha, muita coisa quebra, muita coisa se perde, então você acaba usando muito disso daí. É importante os brasileiros estarem bem equipados para poderem batalhar de forma decente, com o mínimo de risco possível, né? Então a vaquinha está aqui, eu botei uma thread no canal Mundo em Revolução e vou botar esse número do Pix aqui para quem quiser fazer a contribuição via Pix. Quem preferir fazer contribuição via Bitcoin vai estar na Telecoin também. Eu fiz uma nova vaquinha, então toma cuidado lá na Telecoin, porque tem uma vaquinha antiga que a gente fez lá no passado, mas que está encerrada, né? E essa nova aqui é a que está valendo, vai ser entre agora e dia 15 de março, né? Então, tem as chaves do Pix aqui, eu vou deixar as chaves do Pix na descrição do vídeo, para quem quiser fazer diretamente o Pix. E, enfim, vamos seguir com essa chave aqui, para quem precisar fazer a doação diretamente com esse QR Code, né? Os equipamentos que o pessoal pediu seriam óculos de visão noturna, mira telescópica termal, uniformes multicam, capacete balístico, enfim, tem um monte de coisa aqui. Agradeço a todo mundo que tiver algum trocado sobrando aí, que puder ajudar a gente, seria excelente nesse momento, né? Na noite de ontem para hoje, os russos atacaram a Ucrânia com 4 drones Shahid, que foram todos derrubados, não teve grandes impactos, mas também usaram 5 mísseis S-300. Esses foram mais complicados. Esses mísseis são muito difíceis de serem abatidos, apenas o Patriot consegue abater eles, e justamente por isso os russos usam isso só em outras áreas da Ucrânia. Então, infelizmente, esses mísseis atingiram o alvo, né? Agora, hoje cedo, de ontem para hoje, nessa madrugada, né, os ucranianos também mandaram 5 drones contra Voronezh, Belgorod e Kursk, né? Então tem aqui a informação de que
vários drones foram nesse sentido. A gente não sabe ainda se atingiram os alvos, se teve algum dano, ou se foram derrubados pela defesa antiaérea russa, mas a informação que a gente tem é essa. Olha só aqui o... Olha o barulhinho de mobilete, né? Bem típico mesmo desses drones. Bom, o tradicional incêndio russo chegou nesse navio quebra-gelo aqui, que estava no porto de São Petersburgo. É um navio que os russos agora estão dizendo que era antigo, que ia ser descartado mesmo, ia ser jogado fora mesmo e coisa e tal. Mas quando pegou fogo, todo mundo foi lá para tentar apagar e coisa e tal. Deve ter sido um fogo muito grande, porque no final das contas disseram que o navio está imprestável, já ia ser jogado fora mesmo, então não tem problema. Mais um tradicional incêndio russo aqui, né? É o navio Ermak. E ali perto, em Sosnovyy Bor, na região de Leningrado mesmo, então é perto de São Petersburgo, um prédio do departamento de polícia pegou fogo também. Provavelmente só incêndio russo tradicional, né? Bom, agora a grande notícia que saiu agora cedo é que parece que mais um avião foi derrubado ali na região de Mariupol, né? Aqui, ó, entre Mariupol e Volnovakha, nossos repórteres dizem que viram algo caindo similar ao antigo, ou seja, mais um avião caindo. Os detalhes estão sendo verificados pelo necrotério e o local da queda. Nós estamos aguardando informações sobre o flight bomber, né, que no final das contas sempre reclama quando morre algum avião, mas ele parou de falar, o flight bomber parou de falar, porque são tantos aviões caindo, tantos dias seguidos, que ele parou de dar aviso, né? Enfim, parece que, segundo estão dizendo aqui, segundo alguns canais de monitoramento, um Su-35, um avião de caça Su-35, desapareceu dos radares próximos à área de Mariupol. Entre Mariupol e Volnovakha, a gente está falando dessa área aqui, né? Mariupol fica aqui, junto ao Mar de Azov, Volnovakha é essa outra cidade aqui. Então a gente está falando em alguma coisa nesta região aqui, né? E ele pode ter caído, né? Estamos aguardando a confirmação da força ucraniana. Aí aqui tem um outro Telegram falando também, um Telegram russo falando que é um Su-34. Aqui, ó. Hoje, os ucranianos, Krestes é um nome depreciativo que os russos usam contra os ucranianos. Os ucranianos, de novo, conseguiram derrubar um Su-34 nosso. Eles continuam a trazer complexos próximos da linha de frente, coisa e tal. Enfim, tem gente falando que é Su-35, tem gente falando que é Su-34, mas a gente não tem nenhuma confirmação, nem de que caiu o avião mesmo, tá? Vamos aguardar um pouco mais, eu falo sobre isso no vídeo de amanhã, quando a gente tiver a confirmação correta, né? Agora, uma coisa que a gente sabe é que o A-50 não foi visto mais voando a região ali. Ele ficava voando todos os dias, ficavam A-50 ali na região, por quê? Os ucranianos fizeram uma grande campanha de destruição de radares russos aqui na Crimeia. Então a Rússia tem dificuldade de detecção de drones e mísseis aqui na região. Então o A-50 ficava voando todos os dias aqui para suprir essa necessidade. E agora já se vão 4 dias que não se vê nenhum A-50 sobrevoando aqui o Mar de Azov para fazer essa proteção das áreas russas, né? Isso também está ajudando os ucranianos a baterem os aviões russos, né? Já é a quarta vez, o quarto dia que ele não decola. Os russos não têm coragem de decolar, porque imagina se perde mais um, né? Bom, e a gente sabe que ele está lá, tem um A-50, a Rússia ainda tem no mínimo 2 A-50, um deles está na cidade de Taganrog. Taganrog é relativamente perto aqui, ó. Taganrog é essa cidadezinha russa aqui, próximo de Rostov-on-Don. Rostov-on-Don fica aqui. Então ele está perto aqui da região, pronto para decolar, mas os russos não têm coragem de botar ele no ar, com medo de perder mais um A-50. E com isso, a aviação russa fica com menos alerta, né, dos ucranianos e os outros aviões russos vão morrendo, né? Bom, isso daqui foi trabalho da defesa antiaérea russa ali na região de Simferopol. Então, os ucranianos de ontem para hoje atacaram aqui a região de Simferopol na Crimeia ocupada. Não se sabe se teve algum dano, não se sabe o que aconteceu aqui, mas foi o ataque feito aqui nessa região, né?
Isso daqui é uma imagem de Mariupol, depois de um ataque ucraniano aqui na região, e uma região grande pegando fogo aqui, segundo eles estão dizendo. É a localização onde ficam as tropas russas, ali entre a igreja de Saint-Poplar e a boca do rio Kalchny, Kalchik, rio Kalchik, né? Ou seja, a gente está falando em alguma coisa aqui. O rio Kalchik é esse riozinho aqui em Mariupol. A boca dele é alguma coisa por aqui, ou seja, justamente eles estão falando de alguma área aqui de Mariupol que é ocupada pelos russos e que foi atingida nesse ataque ucraniano, né? Aqui tem uma outra imagem aqui mostrando também o clarão lá, né? Deve ter atingido as tropas russas ali na região, né? E também ali no Mar de Azov, perto de Mariupol, teve também um barco dos russos que pegou fogo, né? Não sabe se foi ataque ucraniano ou se foi algum acidente nesse caso. Barcos na Rússia pegam fogo com muita frequência, né? Então aqui no dia 24 de fevereiro foi reportado um incêndio nas águas do Mar de Azov, e seria um barco da guarda costeira que está trabalhando para o FSB da Federação Russa ali, né? Não temos outras informações disso ainda. Bom, aqui a gente tem informações sobre Robotny. Robotny continua sendo atacada pelos russos. Eles fizeram uma grande barreira de artilharia mais cedo e tentaram invadir, mas de novo só com tropas, com poucas tropas e tropas a pé. E foram repelidos com muita facilidade pelos ucranianos, né? Então, no final das contas, não teve nenhum avanço russo ali, né? Também aqui, forças russas tentaram avançar as posições ucranianas ali na 58ª Brigada, que é justamente ali na região de Robotny, e foram totalmente repelidas ali também, né? Tá aqui a informação, inclusive parece até umas areazinhas aqui retomadas pelos ucranianos ali na região de Robotny. Aqui, ó, houve uma tentativa de pequena escala de infiltração em Robotny que foi repelido pelos ucranianos, então não teve mudança ali. A mudança significativa foi em Orlívka, né? Os russos conseguiram avançar alguma coisa dentro da cidade de Orlívka. Lembra, Orlívka é uma cidade crucial porque ela fica justamente aqui na linha defensiva de Avdiivka, né? Os russos avançaram aqui em Avdiivka e os ucranianos estabeleceram a linha defensiva aqui em Berdish, Orlívka e Tonenk, né? São as cidades que estão segurando essa tentativa de avanço russa aqui agora. E os russos chegaram a entrar em Orlívka, mas foram expulsos pelos ucranianos. Então os russos chegaram a falar que não, que tomamos Orlívka e coisa e tal. Mentira, não tomaram, foram expulsos dali, né? E aqui é um vídeo feito pelos russos, né, lá em Avdiivka, né, o cara todo orgulhoso, dizendo, olha só, agora é tudo nosso, tomamos a cidade de Avdiivka e coisa e tal, aqui é tudo nosso agora, não sei o que lá, e só mostrando os sacos pretos ali no horizonte, né? Esses são nossos irmãos e coisa e tal, aqui cheio de saco preto na região. Esse daí tomaram, né? Mas não foi uma coisa tão fácil assim não, né? E tomaram por um tempo. Muito em breve vão perder isso daí tudo de novo, né? Vamos dar uma olhada aqui nas cartas do Poulet-Volant. Aqui na região de Kupiansk não teve nenhuma mudança significativa, mas os ucranianos mandaram novos batalhões para cá. Ó. A 95ª Brigada, o 1º Batalhão da 30ª Brigada Mecanizada e também o 2º Batalhão, o 1º e o 2º Batalhão da 30ª Brigada Motorizada foram mandados aqui para a região de Kupiansk, né? Aqui em Bakhmut parece que teve mais um pequeno avanço aqui na região de Ivanivsk. A maior parte da cidade ainda está em poder ucraniano, mas uma parte dela foi abandonada pelos ucranianos. Isso não é uma boa notícia. Se Ivanivsk e Bordanivka caírem, os ucranianos vão perder Chassivyar, ou vão ter que combater em Chassivyar, né? Ok que o ataque a partir de Ivanivsk para Chassivyar é difícil, porque é um ataque de região baixa para região alta, mas de qualquer forma não é uma boa notícia isso daqui em Bakhmut. Aqui, justamente na região de Orlívka, né, indica que o avanço russo que teve aqui, mas como a gente já falou, esse avanço foi repelido, os ucranianos retomaram a região aqui em Orlívka, né? Tonenk e Berdish continuam em poder dos ucranianos. Aqui em Krasnohorivka, como a gente falou, a 3ª Brigada de Assalto Ucraniana retomou parte da cidade que tinha sido tomada pelos russos aqui, mas não teve nenhuma outra grande mudança nessa região aqui, né?
O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os oficiais ucranianos que estão preocupados com a possibilidade de um avanço significativo dos russos no verão de 2024 se a ajuda do Ocidente continuar falhando, né? Ou seja, a preocupação deles aqui é indicar a urgência de se resolver esse problema, de se regularizar a questão da ajuda à Ucrânia, porque os ucranianos não têm munição, não têm artilharia, estão com dificuldade de manter as posições, evidentemente, né? Fala também um pouco sobre o discurso do Putin no dia 29 de fevereiro, em que ele não mencionou nada sobre a Transnistria e coisa e tal. Enfim, não tem mais muita coisa aqui. Bom, ontem aconteceu uma coisa curiosa, o Tucker Carlson fez uma entrevista com Lex Fridman. Lex Fridman, o podcast Lex Fridman é muito conhecido lá nos Estados Unidos, entrevista um monte de gente, e o Tucker Carlson falou que, olha só, essa justificativa de desnazificação da Ucrânia é das coisas mais idiotas que eu já ouvi, né? O nazismo foi algo que aconteceu na Alemanha num período específico e coisa e tal. Não existem nazistas hoje. Mesmo os apologistas do nazismo não são nazistas de fato, porque isso se refere a um evento histórico no passado. E ele está certo, né? O que eu sempre falo, a esquerda adora criticar qualquer um que não é da esquerda, chamar de nazista, né? E não tem lógica nenhuma, é só um xingamento no final das contas e não justifica, muito menos você invadir um país por conta disso, né? Ele disse que achava que era uma coisa de criança isso, que parecia uma brincadeira de criança, uma coisa bem infantil, usar essa justificativa para invadir a Ucrânia, né? Eu fico pensando, né? O Orbán mudou de lado, o Tucker Carlson criticando o Putin. Eu acho que o Pix do Putin não está caindo mais na conta da galera, pelo visto, né? Ou então esse pessoal está acordando, que bom, né? E se você quer acordar, olha só que coisa. O canal polonês TV24 descobriu que tem russos da embaixada russa no meio dos fazendeiros que estão protestando lá na Polônia. Você lembra que os fazendeiros da Polônia fizeram um protesto fechando a entrada da Ucrânia e que estava muito estranho, porque por Belarus entra também grão russo, mas da Ucrânia não pode entrar grão ucraniano. Os fazendeiros da Polônia estão reclamando só contra o grão ucraniano, não contra o grão russo. Que estranho isso, né? E aí, de fato, o canal veio aqui e percebeu que esse cara aqui, ó, esse senhor que está desse lado aqui, que é um dos protestantes, né, um dos fazendeiros contra a Ucrânia lá na Polônia. Ele é o mesmo cara, tá vendo esse cara aqui, ó? De preto aqui, com cabelinho branco e coisa e tal, dentro do protesto aqui dos caminhoneiros, desculpa, dos fazendeiros poloneses, e acharam a foto dele aqui, é esse rapaz aqui, ó, mesma pessoa. Isso daqui, ele é um funcionário da embaixada russa na Polônia, né? Tá aqui no enterro de alguma coisa, aqui numa homenagem aos russos ali na Polônia, né? Então, ou seja, o que já era uma coisa estranha, né? Esses protestos de fazendeiros e de caminhoneiros na Polônia, fica mais claro que tem infiltração russa, que isso daí é feito pelos russos, é um movimento feito pelos russos ali na Polônia, né? E aí o pessoal está lembrando aqui, ó, que para avisar o pessoal da Europa e da Polônia que esses movimentos de agricultores e fazendeiros e coisa e tal que estão acontecendo em vários países ali da Europa, tudo isso daí tem a mão dos russos por trás, né? Ou seja, no final das contas, o que ele está fazendo é a chamada doutrina Gerasimov, de guerra heterodoxa e guerra em múltiplas frentes, né? Ou seja, qual que é o grande problema que o Putin tem, né? O problema que ele tem é que com a ajuda ocidental, a Ucrânia não vai perder para a Rússia, vai ganhar da Rússia, né? Essa guerra, à medida que a guerra fica cada vez mais longa, o que importa é a economia, é quem consegue sobreviver. A Rússia está na merda, então ele quer convencer os países da Europa e os Estados Unidos a não mandarem ajuda para a Ucrânia. E aí uma maneira de fazer isso é criar protestos para desestabilizar os governos desses países. É o que está acontecendo com esses protestos de caminhoneiros, que não tem uma pauta muito clara, eles não dizem o que eles querem. Ok, eles se reclamam da questão de leis para impedir o aquecimento global, que são muito duras com os agricultores, e eu concordo, algumas dessas leis são absurdas mesmo, mas os protestos desse tamanho, de fechar Paris e não sei o que lá, no final das contas, tem o dedinho da Rússia nessa história toda. Inclusive, aqui ó, nenhuma rede foi exposta nesses protestos, nenhum líder
de organizações foi preso e nem os websites foram bloqueados. Ou seja, no final das contas, o que está acontecendo realmente é uma guerra russa dentro da Europa. O pessoal que está aí discutindo se vai mandar tropas para lutar na Ucrânia ou não vai, com medo da Rússia atacar também os países europeus, a Rússia já está fazendo isso, na verdade, com esses protestos, né? Bom, um ponto interessante, vocês viram, ontem, né, teve a discurso do Putin, né, na abertura da Assembleia Geral Russa, e estavam todas as pessoas importantes, estava o Shoigu, estava o Saldo, estava um monte de gente. Sabe quem que não estava? O Gerasimov, meu amigo. O Gerasimov não estava nesse negócio. Enfim, é aquele negócio, né? A gente sabe onde é que está o Gerasimov, né? Nós falamos sobre a Transnistria ter feito uma reunião e pedido ajuda da Rússia e coisa e tal. E agora a gente teve a informação de que a Moldova decretou uma mobilização de suas forças, provavelmente para resolver esse problema da Transnistria aqui de uma vez por todas, né? Como a gente viu ontem, o Zelensky conversou com a Sandu, que é a presidente da Moldova, e será que já combinaram alguma coisa para resolver o problema da Transnistria aqui? É possível, né? Hoje, o primeiro-ministro da França confirmou a fala do Macron, dizendo que a França pode mandar tropas para a Ucrânia para providenciar sistemas de defesa antiaérea e treinar ucranianos e proteger a fronteira contra Belarus, né? Ou seja, olha só que coisa interessante, né? Aquela discussão continua, né? E não só isso, Kallas, né, que é a presidente lá da Estônia, a primeira-ministra da Estônia, também disse que, olha só, não exclui a possibilidade de ter tropas no solo na Ucrânia. Todas as opções devem estar na mesa, segundo a Kallas disse, né? E até o Canadá. O Canadá está aberto a mandar um número limitado de pessoal militar para treinar tropas ucranianas dentro da Ucrânia, desde que essa operação aconteça longe da linha de frente do ponto da guerra com a Rússia, né? Ou seja, num papel não combatente, seria um papel de treino, né? Então, assim, aquela ideia da OTAN começar a entrar nessa guerra não está tão longe assim. Vários países se dispõem a ajudar nesse sentido, né? Agora, a administração do Biden está considerando prover a Ucrânia com armamento e munição do estoque americano, apesar da falta de financiamento aprovada pelo Congresso. Isso seria uma medida de curto prazo até o Congresso aprovar o pacote de ajuda para a Ucrânia, né? Finalmente o Biden está chegando no lugar que todos nós sabíamos que ele iria chegar. Já ficou claro para a população americana que os republicanos estão secando o financiamento para a Ucrânia, então ele vai mandar da reserva do exército americano para a Ucrânia. Ele pode fazer isso, tem uma reserva enorme, um excesso enorme de munição e armamento, né? Agora, o que mais chamou atenção hoje foi o enterro do Navalny, né? O Navalny teve o velório dele e o enterro, e era para ser uma coisa privada, era uma das condições, mas as pessoas ficam sabendo, né? E aí juntou um monte de gente ali na região. O pessoal deve estar muito preocupado. Olha a fila de gente que está indo para a igreja para o funeral do Navalny ali na região. E olha aqui como é que ficou a igreja. A multidão de gente que está indo para lá, né? E pessoas, inclusive, fazendo discurso e coisa e tal, e gritando palavras de ordem. A situação não está boa para o Putin, não, né? O Putin tem um controle muito grande da Rússia, tem uma pressão muito grande, uma censura muito grande, mas qualquer escapada que ele dá, o povo está se mostrando contrário ao que está acontecendo, né? Bom, e olha só, a Argentina já transferiu 2 helicópteros para a Ucrânia. Olha que coisa bacana, né? A Argentina fazendo a coisa correta. É verdade, 2 helicópteros não vai fazer uma enorme diferença na guerra da Ucrânia, mas mostra a Argentina do lado certo nessa guerra, né? Que vergonha de estar no Brasil nesse momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.